Sejam bem-vindos a mais um Chá das Bruxas. Vocês já fizeram seu chazinho? Hoje está um tempo tão gostoso aqui para tomar um chazinho onde eu moro que vocês não podem imaginar. Eu já fiz o meu chazinho, não é? E hoje eu fiz um chazinho de hortelã, porque hoje nós vamos conversar muito sobre a natureza, muito sobre as coisas e os elementos da natureza na consagração do nosso tarô. Mas eu não vim fazer apenas uma consagração, ensinar vocês a fazerem uma consagração. Não, eu vim contar a história da consagração para o tarô. Então sejam bem-vindos quem está aqui. Boa noite, Vânia. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Sejam bem-vindas. Pega o seu chazinho, vou tomar aqui o meu, não é? E aguardo vocês a se dedicarem à estrutura deste tema que é impressionantemente importante nós sabermos, a história da consagração do tarô. Bom, então vamos lá. Ai, como eu adoro o chazinho de hortelã, gente. Como eu sinto essa reverberação da natureza quando eu estou com o hortelã. É muito bom, é muito bom. Por outro lado, ai, seja bem-vinda, quanta gente bonita aqui. Quanta gente bonita aqui, estou muito feliz. Meus amigos, minhas amigas, pensando sobre uma situação muito interessante que aconteceu na sala secreta, não é? Hoje à tarde. Uma das pessoas que fazem parte, inclusive preciso já deixar claro para vocês, convidando vocês aí, quem está aqui nessa live, por favor, chega, vai lá na minha bio, vai dar uma olhadinha para poder se inscrever na sala secreta. É importante vocês estarem lá para poder participar desses estudos muito sérios, muito legais que acontecem na sala secreta durante a segunda jornada do Chá das Bruxas. E vou deixar claro a vocês, quem quiser, depois vai lá, aqui na descrição dessa live, vai estar lá escrito como você faz para participar da sala secreta no WhatsApp, não é? No qual nós podemos conversar abertamente sobre todos os assuntos do tarô. E esta tarde foi exatamente isso que aconteceu. Nós vimos aqui, ai gente, espera um pouquinho que um vento passou aqui e eu fiquei com o cabelo todo, e é coisa de bruxa, né? Bruxa adora essa situação de colocar a questão do cabelo, quando não é cabelo é chapéu, quando não é chapéu é batom, sempre alguma coisa sai meio, né, riscado aqui. Mas eu já estou acostumada, faz parte dessa minha encarnação, muitas vezes passar por esse lado aí bruxesco da nossa forma de estar frente às pessoas. Mas enfim, meus amigos, minhas amigas, como eu falei para vocês, vão se inscrever aqui na descrição desta live, eu vou colocar o link para você fazer parte da sala secreta, ser uma das pessoas privilegiadas para poder discutir, falar, refletir e inclusive trazer algumas dúvidas, não é? Trazer algumas dúvidas para a live seguinte. E foi isso que aconteceu. Hoje, a minha amiga, que faz parte da nossa sala secreta, me fez a pergunta: existe uma história da consagração do tarô? É uma coisa que nós fazemos por uma certa habilidade, ou então por uma questão cultural, fazer a consagração do tarô, ou realmente essa consagração acontece desde os primórdios, Sandra Júlia? E eu achei tão interessante esta questão que eu trouxe para a nossa live. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar essa questão, ver essa história por dentro de o que significa a consagração na história do tarô. Bom, como vocês já devem ter assistido às outras lives, o tarô, ele tem uma origem há mais de 3.000 anos, não é? E que foi o deus Thoth, não é? Lá na civilização egípcia, que nos oferece as 78
palavras, não é? 78 palavras divinas e que os seus sacerdotes do seu templo simplesmente escreveram em hieroglifos as páginas do grande livro iluminado das revelações divinas de Thoth. E depois esse livro foi disperso ao longo da história da humanidade, dividido em lâminas, e estas lâminas se tornam hoje o nosso tarô, não é? Bom, então o que podemos dizer? Quando se trata numa questão de deuses egípcios, quando nós pensamos sobre a questão de que forma esse deus egípcio consegue fazer uma comunicação com os seus sacerdotes, obviamente que existe um convite. Da mesma forma que nós convidamos alguém para vir a uma festa, um jantarzinho ou até tomar um chazinho, nós mandamos um convite, não é mesmo? Então, a mesma coisa acontece num ritual para deuses. Nós precisamos fazer um ritual de convite para que esta emanação nos inspire para poder desenvolver uma conexão interessante. Então, como é que se dá esta situação? Obviamente, envolvendo os elementos do planeta. Olha, se já é um convite a uma emanação energética como um Deus, obviamente que ele precisa saber a localização onde nós estamos, não é mesmo? E para saber essa localização, nós precisamos ocupar um mapinha. Qual é o mapa, então, para que uma emanação energética tão longínqua, não é, como no universo, pode nos achar? Obviamente, a partir dos elementos chaves do planeta que nós estamos. Senão, ele não vai achar a nossa emanação, ele não vai conseguir entrar em contato. É óbvio que todos os momentos nós precisamos fazer esse convite que nós hoje chamamos de rituais, certo? Então, pensando sobre esta questão, o que nós podemos entender? Que todas as vezes que os deuses egípcios, os deuses gregos, os deuses romanos, as grandes, vamos dizer, os corpos sutis de várias culturas xamânicas, africanas, todos eles dependem, obviamente, de um convite para se aproximar. E este convite precisa ter a localização do Senhor, né, da pessoa que está convidando. E de que forma essas emanações, estes seres nos encontram? A partir do caminho que abrimos nos elementos do planeta que nós estamos, certo? Então, pensando sobre isso, é óbvio que existe. Quais são os elementos do planeta? É a água, a terra, o fogo e o ar, certo? Pensando nesses elementos do planeta, nós já temos a localização onde nós estamos e onde nós queremos que essas emanações nos encontrem. Fora isso, Adriana, seja bem-vinda, minha querida, seja bem-vinda. E fora esta questão, Felipe, também, muito obrigada por você ter vindo, viu? E por outro momento, nós podemos observar que nós temos um elemento específico, um ser específico que trata de filtrar estes 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. Qual é este ser que desde o princípio deste planeta foi um dos primeiros a habitar neste planeta? É o campo da botânica e são os vegetais. Então, quando nós pensamos numa ligação muito rápida de uma essência energética viva que pode fazer a conexão rápida, como um convite muito rápido, um telegrama, vamos dizer assim,
ou se não uma chamada no WhatsApp, não é? De alguma emanação superior, algum Deus, nós vamos ocupar os vegetais. E os vegetais utilizando os elementos do planeta. Olha que interessante. Por isso que todos os rituais, para que algum ser chegue muito perto de nós, algum ser, algum Deus, alguma divindade, chega muito próximo de nós, nós ocupamos um dos elementos, não é? Um dos elementos que pode ser a água, pode ser o fogo, o ar ou a terra, mas sempre tendo um canal específico que são os vegetais, ok? Eu não vou me adiantar muito, me aprofundar muito, porque eu espero vocês lá primeiro na sala secreta para nós discutirmos. E num outro momento, eu espero vocês no meu curso, no curso que eu estou desenvolvendo do Método Celestita, para que vocês possam, de fato, iniciar um estudo sério e ter esses componentes, esses detalhes em mãos, para que no momento em que vocês estão fazendo uma leitura de tarô, consigam sim fazer uma conexão ampla, irrestrita das energias que vocês querem trazer para dentro das suas mesas, certo? Mas aí voltando à questão da nossa querida Adriana, que aqui está fazendo parte do nosso grupo, falar sobre a sua questão. Minha querida Adriana, a consagração acontece desde o Egito. A consagração das emanações dos escritos do Deus Thoth sempre foram trabalhadas dentro de um contexto ritualístico, não é? De consagração, certo? Então, só para você ter uma ideia, a importância da consagração é justamente fazer um link ao presente dado por um Deus. Olha que interessante. E para que este link, esse presente seja vívido nas nossas mãos, que nós consigamos compreender melhor este presente, nós precisamos repetir a consagração de quando ele doou, passou essas inspirações para o sacerdote, para os sacerdotes que realmente escreveram ou trouxeram para os escribas escreverem em hieroglifos nos papiros e formar então o seu livro de 78 páginas. Então vamos lá, eu vou explicar um pouquinho do ritual egípcio para vocês poderem compreender e depois nós vamos esticar na história como este ritual aconteceu depois na Irlanda. Sim, meus amigos, minhas amigas, o nosso oráculo, o nosso tarô, ele adormeceu por centenas de anos e só foi novamente liberado como uma entidade, uma possibilidade, um canal intuitivo, de desenvolvimento de intuição, quando ele chegou às mãos irlandesas. Olha que interessante, olha que bonito. Então, antes de mais nada, vou contar para vocês como fica a história do ritual, não é? Do ritual de consagração a partir do Deus Thoth. Bom, imaginando, por favor, eu vou pedir que vocês imaginem, não é? Toda essa questão de um grande salão no qual havia um convite, como eu expliquei para vocês, para que o Deus Thoth entre, não é? Em confluência, entre a favor, não é? Da inspiração desses sacerdotes. Então, o que havia de fato neste ritual? Obviamente, os três elementos: água, terra, fogo e ar, certo? E tínhamos também uma situação de, vamos dizer, de estrada, que é o elemento mais importante, não é? Desta questão de conexão, que era o vegetal. Então, nós
obviamente que hoje no Ocidente nós utilizamos os incensos, não é? De forma muito peculiar, às vezes para dar um perfuminho, ou então fazer uma relação mais em silêncio, mais introspectiva, um exercício intuitivo. Mas no Egito, o incenso, a mirra, que é muito importante a gente entender, que não só havia o incenso como pastinha, não é? E eu vou trazer para vocês verem. Aqui eu separei um incenso indiano para que vocês possam analisar comigo, tá? Eu queimei aqui a pontinha para ele não se desfazer, porque como é uma pastinha, não sei se vocês percebem, é uma pastinha, tá? Essa pastinha, ela está seca, ela foi cozida neste cabinho, neste pedacinho de madeira, tá? Então, é uma pastinha. Aliás, aqui eu vou pedir para minha produção chegar bem pertinho para perceber aqui o finalzinho dessa goma, tá? Para vocês perceberem a diferença entre a madeira e a goma, não é? Essa papinha que eu chamo sempre de papinha seca, não é? A goma aqui que forma o incenso junto à madeirinha, certo? Então, olha que interessante. Esta gominha, ela é feita com ervas, folhas, as sementes maceradas, depois colocada junto, muitas vezes com cera de mel, essas coisas todas que envolvem, não é, um pó de argila, não é, que envolve esta peça. Depois ela é seca, ela é totalmente seca, e aqui nós temos então o incenso, um incenso, tá? Agora me lembro da vontade de rir, mas eu tinha uma aluna que sempre fala, professora, esse daqui é um churrasquinho indiano? Não é um churrasquinho indiano, por conta da madeira, por conta das questões que envolvem, não é, essa massinha que forma o incenso. E eu nunca mais esqueci dessa fala dessa minha aluna, que para marcar como se faz o incenso, ela usava a palavra churrasquinho indiano, não é? Bom, então tá aqui. Quando nós pensamos sobre esse incenso, é uma mistura muito bem elaborada, não é? E que traz essa conexão da terra, da água e do vegetal, faltando apenas um dos elementos, que é o fogo. Esta formatação é uma formatação para publicação. Muitas pessoas fazem e têm incensos em casa. Na Índia, então, isso daqui está em casa o tempo todo. Faz parte da casa, da cultura indiana, faz parte da cultura chinesa, faz parte da cultura asiática ter incensos, não é? Mas lá no Egito se fazia das próprias folhas, das sementes, eram misturadas em pequenos, eu vou mostrar para vocês, em pequenos potes, assim, não é? Esse daqui é um cristal, tá? Daqui é um cristal, mas era um pote assim, que eles elaboravam, que eles faziam essa cunha, olha aqui a cunha, não é? Cunhavam essa situação e colocavam as ervas dentro para poder serem queimadas, tá? Então, nós tínhamos metais, porque eles já tinham condições de forjar metais, tá? Ou então em pedra-sabão ou em argila, eles faziam essas cunhas aqui. Esta minha é de cristal e eu não ponho fogo nela, tá, pessoal? Então, porque senão eu perco esse cristal maravilhoso, tá? Mas eu trouxe para vocês verem, não é? Como era a estrutura. E aqui ateava-se fogo e já saíam as fumacinhas de incenso, avisando a localização das orações. Olha que interessante. Orações. Então, eu tenho mais um detalhe para a consagração. Além dessa mistura ritualística,
não é? Dos elementos, eu tenho também a consagração oral. É o meu desejo, a minha intenção. E era assim que os sacerdotes faziam. Eles cantavam, eles faziam as orações, eles recitavam na língua deles, junto de todos esses aspectos que eu acabei de avisar vocês, de falar para vocês. E é óbvio que as emanações do Deus Toff vinham e inspiravam estas pessoas, não é? Já escolhidas pelo povo para serem preparadas para se tornarem sacerdotes. E assim nasceu as escritas do nosso tarô. Bom, e aí vocês podem me perguntar, mas Sandra Júlia, se houve depois várias civilizações, não é? As pessoas não sabiam esse segredo. Se o Egito passou por vários domínios imperialistas de outras civilizações, é óbvio que esse ritual se perdeu. E foi isso mesmo que aconteceu. Os rituais se perderam. As consagrações daquelas emanações, daquelas escritas, das 78 páginas que Deus Toff nos deixou, simplesmente se perdeu, não é? Pela forma e visão de mundo de outros grupos civilizatórios. Mas só foi encontrar espaço de fato, minha querida Adriana, só foi se encontrar junto a um grupo de mulheres na Irlanda. Olha, quando nós vimos que o tarô sai do Egito, passa pelo espaço romano, depois é resgatado pelas cruzadas, é levado para a Itália, não é? Da Itália se torna um baralho de brincadeira, se torna um procedimento lúdico, não é? E depois nós vamos encontrar um novo aspecto na França, passando pela mão de Maria Antonieta, não é? E começando a ter uma popularização, uma divulgação, uma publicação muito grande, como cartas e como também uma situação intuitiva. Nós vamos encontrar, como eu já disse a vocês, na Inglaterra, um estudo um pouquinho mais sério. Mas junto à Inglaterra foi levado para a Irlanda, onde nós vamos encontrar grupos de mulheres que adoravam a Grande Mãe. E é justamente a Grande Mãe, essas mulheres tão intuitivas, que são chamadas sacerdotisas da Grande Mãe, é que resgatam a emanação e vamos dizer, a inspiração do Deus Toff. E esta inspiração faz com que elas retomem aquelas peças simbólicas que agora viraram cartas normais, não é? Cartas de baralho, se tornam agora ponte intuitiva após a sua consagração na mão das sacerdotisas da Grande Mãe. Olha que coisa maravilhosa que eu trouxe a vocês. Olha que quantos são os segredos do nosso tarô. Olha só como nós poderíamos imaginar um resgate tão intenso, tão importante. Pensar que um grupo na Irlanda, junto depois vem a Golden Dawn, não é? Que são pesquisadores dentro das ciências ocultas, chegam a perceber esta questão importante que é a consagração. Então, quando nós pensamos sobre a importância da consagração, ela existe. E nós, atualmente, podemos fazer os rituais de consagração do nosso tarô, a partir das emanações da intuição, da inspiração, tanto do grupo mais antigo,
que são os egípcios, como também o grupo mais contemporâneo, não tanto assim, mas enfim, mais contemporâneo, que são as sacerdotisas da Grande Mãe. E aí vocês podem me perguntar, Sandra, existe algum registro de fato, não é, dentro do nosso tarô, que nós poderíamos perceber a impressão dessas mulheres? Aí eu trouxe para vocês. Ciro Marchetti fez uma pesquisa maravilhosa dentro do seu deck chamado Legacy, que é legado, que é o legado das mulheres. E eu trouxe para vocês verem como ele imprimiu esta situação da consagração no próprio oráculo, no próprio tarô que ele desenvolveu, tá? Como nós sabemos, Ciro Marchetti é um designer, um artista que faz as impressões semióticas, os símbolos dos tarôs. E ele desenvolveu pelo menos 2 maravilhosos. Um muito próximo ao Waite, que é inglês, não é? Como também um outro que é o Legacy, que ele trouxe este resgate das sacerdotisas da Grande Mãe, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que ele traz esse símbolo, como é que ele mostra para nós o símbolo da Grande Mãe dentro da questão da consagração. Olha só que coisa maravilhosa, tá? Essa daqui é a sacerdotisa e aqui nós vamos ver, não é? A questão, o resgate do romã. Olha aqui, gente, olha aqui como fica muito interessante o símbolo que ele traz, o romã, tá? A escrita de Thoth em papiros, olha aqui, certo? E a inteligência vindo da coruja da Irlanda, a coruja branca irlandesa, certo? E a marca das sacerdotisas da Grande Mãe, a meia-lua com o chifre dourado. Olha que coisa maravilhosa. Tá bom? Vocês perceberam agora? Aqui nós temos os símbolos que mostram a consagração do tarô na Irlanda, tá? Ciro Marchetti foi exatamente muito astuto, e antes de mais nada soube representar muitíssimo bem a consagração do tarô na Irlanda. Outro detalhe, ele resgata todas as mulheres dentro dessa questão. Olha que linda essa rainha. Olha os símbolos que existem nas civilizações. Ele resgata a civilização a partir dos elementos femininos, né? Olha aqui essa daqui, que linda, esta rainha. Né? Então, pera um pouquinho. Daqui a rainha de fogo, tá? Olha aqui, a rainha da água, olha que linda, que é de copas, olha que belíssima, não é? E aí eu gostaria que a imaginação de vocês corressem muito, muito, lindo mesmo, Adriana, lindo mesmo. Olha só que lindo. Olha só que maravilhosa esta deusa, essa rainha, belíssima. Tá? E eu vou pedir a vocês, todos meus amigos, minhas amigas, que vocês se deleitem com a imaginação de vocês e deixem com que a intuição de vocês se conectem com estas imagens de Ciro Marchetti para poder resgatar dentro de vocês estas mulheres, essas deusas, não é? Estas sacerdotisas. Deem uma olhada o quanto fala de nós, o quanto nós podemos entender os outros símbolos, não é? Olha só que coisa maravilhosa. E o quanto nós temos, de fato, dentro de nós, as características, não é? Que nós vemos aqui quando se trata das questões culturais, não é? E aqui, como não dizer, olha que linda, olha esta mulher maravilhosa, essa rainha divina, não é? Olha que coisa maravilhosa. E elas nos resgatam histórias
histórias mesmo, não é? Histórias de civilizações. Olha o vestido, os elmos direitinho, não é? O pescoço como está. Essa daqui é maravilhosa, maravilhosa. Me lembra um elfo maravilhosa, né? Uma elfa linda, não é? Olha estas daqui. Então, eu gostaria que vocês brincassem um pouquinho com a imaginação que vocês têm, não é? Destas sacerdotisas e destas mulheres maravilhosas que Ciro Marchetti trouxe para nós, para abrilhantar a questão da consagração na Irlanda, não é? Na Irlanda, para o nosso tarô. Olha que coisa maravilhosa, tá? Os símbolos todos envolvidos, não é? Trazendo as mulheres de gelo, trazendo as mulheres da água, trazendo as mulheres da terra. Olha só que linda esta deusa d'água aqui. Olha que coisa maravilhosa. Bom, e depois nós vamos encontrar, não é? O segredo maior, que é a festa do planeta, na Imperatriz, que é o que nós devemos consagrar o nosso tarô quando nós enxergamos, não é? Esta maravilhosa Imperatriz, que está mostrando todos os elementos mais importantes para a consagração do tarô. Então, nós temos os animais do mar, os animais do ar, não é? Os elementos do nosso planeta, como as ervas, flores e sementes e frutos, não é? A gestação da mulher, e também os insetos marcados aqui, não é? Que é mais um grupo maravilhoso, que são as borboletas. Olha que coisa maravilhosa. E aqui é a festa da consagração do nosso tarô, com todos os elementos divinos. E não podemos esquecer de um animal muito específico do Egito, não é? São os felinos. Obviamente não caracterizado numa onça ou num guepardo, mas a própria linhagem deste animal, que é ser um felino. E o felino está caracterizado junto à cultura egípcia, tá? Então, aqui vocês viram, então, o nosso segredo, e Ciro Marchetti foi maravilhoso nisso, por isso que eu gosto muito dos oráculos dele, do tarô, dos decks que ele traz para nós, porque ele é a própria ciência, não é? Ele traz para nós, dentro de todos os símbolos e os desenhos, ele traz para nós uma história sutil, guardado dentro de cada das lâminas que ele produziu no seu deck maravilhoso. Nós vamos encontrar outros decks também mais antigos que vão nos contar também a história, mas já um pouco perdidos da questão da consagração, não é? Os mais antigos, por conta da dormência e do afastamento da civilização egípcia, nós percebemos que não há tantos símbolos mostrando detalhes. Mas depois da Golden Dawn, depois do grupo dos ingleses que fazem um estudo profundo junto ao tarô, e também a grande consagração das sacerdotisas da Grande Mãe na Irlanda, nós já podemos encontrar o tarô já transformado, não é? Os seus próprios procedimentos transformados, contando essa história. Vocês percebem como é interessante a nossa compreensão do nosso oráculo e como ele diz da nossa história, como ele fala conosco como se fosse um amigo, não é? O nosso tarô é o nosso amigo. Ele traz para nós esse caminho que faz parte de um caminho que, quando a gente olha ao lado, é esse amigo silencioso que está sempre ali. E para poder trazer este amigo para bem próximo de nós, nós precisamos realmente consagrá-lo. E como atualmente nós podemos consagrar o nosso tarô? Vou passar para vocês, apesar de ter já passado a vocês lá em outras lives, eu vou repetir aqui. Eu vou pegar aqui o meu tarô do Rider-Waite,
não é? Aqui, para vocês perceberem. Então, o que vocês vão fazer? Como é que eu consagro hoje, atualmente, nós que somos pessoas que temos esse poder da fala, esse poder da intuição, nós que estamos tão ligados, conectados a essas questões tão importantes, que são radicais no sentido de serem lá atrás, não é? De raiz mesmo. Nós entendemos que a energia, nós somos corpos energéticos. Então, já que somos, nós podemos tocar e dar energia, passar energia aos objetos. E quando nós energizamos os objetos, nós tornamos parte de nós estes objetos, certo? Então, se nós pegarmos na mão, Dani, que saudade! Seja bem-vinda, viu? Estou muito feliz que você veio aqui participar dessa live. Bom, então o que nós fazemos? Nós abraçamos com as nossas mãos o deck inteiro e conversamos com ele. Nós podemos fazer uma oração, a oração que vocês acreditam mais, ou até mesmo uma oração, vamos dizer, uma intenção em verbo e frases que está no nosso coração. E aí, obviamente, que esta intenção toca profundamente todas essas emanações antigas, desde o Deus Thoth, as sacerdotisas da Grande Mãe, e por que não dizer o nosso próprio coração, os nossos mestres energéticos e espirituais e os corpos sutis que são simpatizantes à nossa história de vida. É exatamente assim, tocando o nosso oráculo e fazendo a nossa oração, encaminhando o nosso oráculo, o nosso tarô, para que seja realmente responsável pela transformação de nossas vidas e da vida de quem está ao nosso entorno. É desta forma que nós fazemos. É assim que nós começamos a consagrar estas páginas, estas folhas, o baralho. Nós não podemos esquecer que os nossos baralhos, eles têm emanação de muitos elementos do planeta. Mesmo os mais plastificados, os que estão envolvidos em metais. Mas veja, olha as palavras que eu estou falando. Quando eles estão plastificados, é porque já passaram pelo processo do petróleo. Nós temos que olhar para a essência de tudo que nós temos. E quando nós pensamos na essência, nós vamos perceber que tudo faz parte do nosso planeta. E tudo faz parte do endereçamento, da localização que nós estamos frente aos deuses, a outros seres que não pertencem mais a este planeta. Então, é isto que é importante a gente entender e entender também as questões que envolvem a relação da deusa, da Grande Mãe, e a relação do deus egípcio Thoth, não é? Entender que eles têm um convite e o próprio oráculo, por conta da sua dinâmica construída, ele já é um convite para a inspiração. O próprio oráculo, assim, escrito, desenhado, não é? Em papel ou até plastificado, ele tem aqui as emanações do convite para as sugestões de Deus Thoth. E por que não da Grande Mãe? Então, nós podemos sim fazer as orações, mandar as nossas energias, e ele estará vivo entre nós,
certo? Então eu peço a vocês, meus amigos e minhas amigas, que peguem as suas frases mais bonitas lá profundas de seu coração, abrace dessa forma o seu tarô e o consagre para a missão junto a você do que ele e do que você também gostaria que ele fizesse, não é? E uma outra forma de fazer a sua consagração é ocupar mesmo de fato, não é? Vou trazer aqui para vocês, ocupar aqui de fato, não é? Uma limpeza, fazer uma limpeza com o nosso incenso, perpassando por ele e dando uma limpezinha, né? Arrumando esta folha, lâmina por lâmina, para poder ficar limpo de qualquer energia sutil e que provavelmente poderia atrapalhar a sua inspiração na hora da consagração. E a consagração se dá a partir de a sua oração, a sua intenção e a sua própria energização junto ao seu tarô, ok? Meus amigos, minhas amigas, eu acho que aqui, Adriana, por favor, me fale aí, respondi direitinho essa questão. Eu faço muita questão que vocês participem, por favor. Dani também, viu? Se tiver mais alguma perguntinha, pode fazer, que eu estou aqui para poder responder a vocês. Em algum momento eu estou lendo, não é? Eu estou lendo as menções, as perguntas que vocês fazem a partir do Message, não é? Para que eu possa preparar uma nova live maravilhosa para a semana que vem, né? E já vou avisar vocês que amanhã tem live. Por que tem live? Porque nós estamos na semana, a segunda jornada do Chá das Bruxas, e eu quero convidar vocês para virem. Amanhã tem live 7h30 da noite, não é? E depois nós caminharemos para o YouTube para assistir a terceira e última palestra da Semana do Chá das Bruxas, da jornada do Chá das Bruxas. Eu quero convidar vocês, pessoal, porque realmente eu preparei uma palestra também maravilhosa, para que vocês possam assistir e perceber as grandes oportunidades que o Chá das Bruxas, que é um espaço de estudo de ciências ocultas, traz para vocês. Eu quero muito que vocês caminhem comigo para conhecer novos espaços, novas situações e segredos do tarô para transformações de vida. E por que não preparar vocês para um novo olhar dentro da profissão de tarólogo, trazendo leituras mais confiáveis, mais efetivas, mais objetivas e aumentar os seus consulentes, o número dos seus consulentes, aumentar a agenda, não é? Porque quando nós estamos conectados com a essência de fato, conhecedores do segredo do nosso oráculo, nós produzimos transformações com as pessoas. E estas transformações fazem parte, obviamente, de uma agenda cheia, de uma agenda próspera, para que nós possamos continuar a estudar cada vez mais. Então, amanhã eu convido vocês para virem para a live às 7h30 e logo depois assistirem a palestra, a última palestra da segunda jornada do Chá das Bruxas, que trará muitas oportunidades para vocês. Quem está chegando aqui, seja bem-vinda, minha querida, seja bem-vinda, viu? E aqui eu vou ler em voz alta aqui a fala da nossa querida Adriana. Boa noite, sim, foi ótimo receber mais esse seu conhecimento. É muita cultura envolvida, Adriana, muita cultura. Mas ser taróloga, não é? Ter essa condição que realmente foi vinda dos deuses para mim, a condição de ser professora também, me deu condições de publicar para as pessoas esses conhecimentos que estavam tão escondidinhos, não é? Lá atrás, séculos e séculos atrás, não é? Para que vocês melhorem a vida de vocês,
para que vocês possam transformar vidas e transformar a vida de vocês, junto à prosperidade, junto a um conhecimento firme, claro, objetivo, eficaz para o cotidiano de cada um de nós, porque todos nós estamos na mesma emanação, a emanação de continuar produzindo transformações e melhorando visão de mundo das pessoas. E eu agradeço vocês estarem comigo, viu? Bom, meus amigos, minhas amigas, eu vou encerrar agora a nossa live antes que o Instagram derrube a nossa live, não é mesmo? Então, e eu espero vocês amanhã junto comigo, tá? 7h30, para fazer um esquenta, para nós conversarmos mais um pouquinho sobre os assuntos importantes e depois nós vamos para a última palestra da segunda jornada do Chá das Bruxas. Espero vocês, meus amigos, se sintam abraçados pelo meu coração, não é? E venha fazer parte desse grupo maravilhoso chamado Sala Secreta do Chá das Bruxas. Tá bom? Um abraço a todos, meus amores. Fiquem bem.